Louvado seja o Senhor. Desfrutamos da mesa dele, do amor, a maravilhosa obra da redenção. E agora vamos juntos desfrutar a palavra do Senhor. Dentro dessa série, a palavra e o testemunho, hoje, ainda dentro do capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ver o seguinte tema: viram, ouviram e seguiram Jesus. E essa é uma porção muito especial. Vocês vão entender por quê. É que uma pessoa é o centro e essa pessoa é o Senhor. E nós veremos várias pessoas sendo levadas ao Senhor. E a mudança que ocorreu em suas vidas. As diferentes experiências que tiveram. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Na semana passada, nós tínhamos visto, que o Senhor Jesus vinha a ele, e ele disse, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui diz, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar. Então, nós podemos ver aquela primeira experiência, o Senhor Jesus veio até ele. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa segunda experiência, Jesus estava passando. E aqui diz, vendo Jesus passar. Essa palavra grega, vendo, no seu original, significa observar atentamente, olhar com firmeza, olhar com atenção. Isso quer dizer o quê? Havia alguma coisa especial. E quando ele viu Jesus passar, ele fez uma afirmação: eis o Cordeiro de Deus. E o versículo 37 diz: os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Parece alguma coisa, parecem 2 versículos muito simples que está contando uma história. Mas tem coisas mais profundas aqui. Primeiro, João, vendo o Senhor, ele sabia quem era esse Senhor. Ele estava observando atentamente. E daí ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus. E essa afirmação dele foi uma afirmação cheia de realidade. Não é um negócio, olha ali o Cordeiro de Deus, entendeu? Ele disse, porque ele estava vendo Jesus passar, vendo, olhando atentamente, com firmeza, com atenção. Daí ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiram Jesus. Olha o impacto dessa declaração. Os irmãos estão conseguindo perceber? Qual é o impacto da nossa declaração quando nós falamos de Jesus? Nós falamos de uma maneira superficial, leviana? Ou nós falamos de Jesus porque nós conhecemos quem Ele é? Nós olhamos o Senhor sempre com atenção, porque conhecemos esse Senhor. Na semana passada nós falamos, na primeira afirmação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava se referindo ao que o Senhor fazia, o que ele iria fazer. Mas nessa segunda afirmação, eis o Cordeiro de Deus, ele está dando atenção ao que ele
é. E a pessoa do Senhor, o que ele é, nos atrai. Não é somente o que ele faz. O que ele faz nos traz a ele. O que ele é nos faz segui-lo. E essa é a percepção que nós precisamos ter. Então aqui diz, seguiram Jesus. Versículo 38. Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam. Então o Senhor sabia, mas ele se voltou porque queria conversar com eles. E olha só, aqui ele diz, que buscais? Buscar, no grego aqui é procurar. O que está procurando? O que está procurando? Você vê, o Senhor estava andando, ele sabia. Tem dois aqui do João que estão me seguindo, entendeu? Ele não simplesmente continuou, disse assim, que me sigam, não é assim. Ele se voltou, né? Vendo que o seguiam, ele fez a pergunta, o que vocês procuram? Essa é uma pergunta que o Senhor faz a todos os seus seguidores. O que você procura? Por que você está me seguindo? Por quê? Isso aí, irmãos, irmãs, é algo diário. Porque nós acordamos de manhã, todo dia, para seguir o Senhor naquele dia. Não é? Naquele dia, eu quero seguir o Senhor. Porque o Senhor vai me conduzir. O Senhor vai me levar à frente. O Senhor faz a pergunta. Por que está me seguindo? O que você está procurando? Não é? E daí eles disseram assim, Rabi, que quer dizer mestre, né? Então, você pode ver a atitude deles para com o Senhor. Chamou o Senhor de mestre. O que isso quer dizer? Eu quero aprender com você hoje, Senhor. Eu estou te seguindo porque eu quero aprender com você. Eu quero que você me ensine hoje. Correto? Então, ele diz assim, Rabi, onde assistes? Onde é que você mora? Essa pergunta mostra a intenção de eles morarem, viverem com o Senhor. Olha só, nessa resposta temos duas coisas. Bi, quer dizer, mestre, eu quero que você me ensine, eu quero que você seja o meu mestre. Eu quero que você me ensine. E onde moras? Onde assistes? Nós queremos morar e viver com você. Não é simplesmente seguir por seguir, é aprender todos os dias. Quando eu sigo o Senhor todos os dias, eu aprendo todos os dias. Quando eu sigo o Senhor, eu pergunto para Ele as coisas. E Ele ensina. Eu quero morar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Quanto mais tempo eu passar com o Senhor, melhor. Correto? E aí, no versículo 39, o Senhor responde, vinde e vede.
Tá certo? Vinde e vede. Vem ver. E aqui o versículo 39 diz assim, ó. Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Olha, amados irmãos e irmãs, nós temos que sempre aprender a ler a Bíblia. O Senhor disse, vinde e vede. Aqui o versículo diz, foram. Eles atenderam a palavra vinde. E viram. Eles atenderam o que o Senhor falou, vede. E ficaram com ele. Está vendo o que esse versículo revela? E ficaram com ele. É isso aí. Foram, viram e ficaram com ele. Isso aqui foi uma coisa tão impactante que o autor do evangelho, que é João, ele diz, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ele sabia dizer assim, até a hora. Ficou tão marcante que ele citou a hora. Quando ele escreveu o evangelho de João, foi muitos anos depois. Não é? Muitos anos depois. Foi quando ele já estava velho. Ele se lembrava da hora. Os irmãos conseguem perceber isso? Se ele se lembrava da hora, é porque foi um negócio marcante. Todo nosso encontro com o Senhor tem que ser marcante. Isso quer dizer, o Senhor tocou, e vocês têm experiências com o Senhor que até hoje vocês se lembram bem das circunstâncias do dia e da hora. Não é? Tem outras, você sabe, ocorreu mais ou menos em que época, mas não marcou assim, você não se lembra da hora, nem do dia. Mas aqui, João se lembrava da hora, tá? Quando ele disse vinde e vede, ele realmente os trouxe para si mesmo. Ele não mandou ele de volta para João, entendeu? Ah, isso aí, não, vai, segue João. Não, ele sabia o que eles queriam e ele trouxe para si mesmo, tá? Na verdade, o Senhor, quando disse vinde e vede, estava os chamando, os convidando para fazerem parte da vida do Senhor. Mas, irmãos e irmãs, nós fomos chamados para fazer parte da vida do Senhor. Nós não somos visitantes, pessoas que ele encontra de vez em quando. Nós fomos chamados para fazer parte da vida dele, do plano eterno dele. Você não acha isso algo maravilhoso? E o versículo 40 diz, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. João não escreve quem é o outro. E isso é muito significativo. Por quê? Porque quando João fala de alguma outra, por exemplo, o discípulo a quem Jesus amava, se referia a quem? Ele mesmo. Ele não escreve a respeito dele de uma maneira direta. Sempre ele menciona um outro, né? Aquele que era assim, mas ele se referia a ele, entendeu? Então, todos os estudiosos concordam que esse outro discípulo que estava ali era João. Por quê? Porque ele se lembrava da hora, entendeu? Só podia ser ele. Eu acho que isso aqui é uma questão maravilhosa, né? João escreve o relato, mas ele não fala dele, porque o foco dele é falar de Jesus.
E olha agora o André, tá? Então era André, versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Olha só, André, ele viu que o Senhor era o Cordeiro de Deus, correto? Ele foi logo procurar o seu irmão na carne, seu próprio irmão, Simão, né? Simão, e disse para ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o versículo 42 diz: e o levou a Jesus. Essa é uma experiência de milhares de cristãos. Um dia conheceram o Senhor e ele disse: eu tenho que falar para o meu irmão, eu tenho que falar para aquele que é próximo de mim. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Senhor. Você vê, eu acho esse relato magnífico. Ele ficou tão impressionado, ele foi dizer: eu tenho que falar para o meu irmão. E aqui dizia: o levou a Jesus. Essa é a nossa função, levar as pessoas a Jesus. Mas aqui é alguém próximo dele, o próprio irmão. Daí, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, olha aqui, ó, levou até Jesus. Daí Jesus olhou para Pedro e falou para Pedro o que ele iria fazer com ele. Iria transformá-lo numa pedra, né? Para edificação. Agora, no versículo 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Olha só, aqui então vemos uma outra experiência já no dia seguinte. Foi Filipe. Jesus foi para a Galileia, encontrou Filipe e disse: segue-me. E sabemos que Filipe seguiu o Senhor, né? Você vê duas experiências distintas, não é? Mas aqui o Senhor ganhou mais um seguidor, que foi Filipe. E o versículo 44, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Claro, essas cidades eram pequenas, se conheciam, né? E olha só essa mensagem simples do Senhor. O Senhor não deu uma mensagem grande para o Filipe. Só diz para o Filipe: segue-me. Você vê o impacto da pessoa do Senhor? Segue-me. Isso foi suficiente. Seguir não era simplesmente seguir de qualquer maneira, era seguir como discípulo, porque o grego é akolotheo, significa juntar-se a alguém como discípulo. E Filipe era de Betsaida. Betsaida significa casa do peixe ou casa do pescador. Daí olha o versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse: olha só, um encontrando o outro, entendeu? Vocês estão percebendo a preciosidade dessa porção? Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, a Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael, só para os irmãos compreenderem, né?
Os estudiosos dizem que Natanael é o Bartolomeu, tá? Natanael é o Bartolomeu. Bartolomeu significa filho de Ptolomeu ou Tomai. E Natanael era o nome da pessoa, não é? É que nem Simão Barjonas. Barjonas é filho de Jonas, correto? Bartolomeu é o filho de Tomai. Natanael era o nome dele. E por que os estudiosos dizem que Natanael é o Bartolomeu, tá? Você pode ver. O nome de Natanael não é mencionado em nenhum dos 3 evangelhos. Mas é mencionado aqui João. E no evangelho de João, o nome de Bartolomeu nunca é mencionado. E ainda mais, João 21, versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então, foi quando Pedro quis ir pescar, né? Depois da ressurreição do Senhor, Pedro quis pescar. Então, estava com os discípulos. E aqui fala de Natanael, entendeu? E você pode ver Mateus 10, 3, no início diz assim, Filipe e Bartolomeu. Marcos 3, 18. Fala André, Filipe, Bartolomeu. Filipe e Bartolomeu sempre são colocados juntos. Então, eram muito próximos. Filipe foi quem encontrou Natanael. Os irmãos entenderam? É por isso que os estudiosos da Bíblia dizem que o Natanael é Bartolomeu. Tá? Isso aqui é só para os irmãos compreenderem. Daí no versículo 46 diz assim, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Natanael respondeu, de acordo com os preconceitos que ele tinha, Nazaré, porque a Bíblia não disse que Jesus viria de Nazaré, ele nasceu em Belém, né? E Nazaré é um lugar desprezado. A Bíblia diz que ele seria chamado Nazareno, mas então ele tinha esse preconceito. E o que nós temos que aprender aqui com Filipe. Filipe não discutiu, disse assim, vamos lá, vamos abrir o Velho Testamento e vamos ver como é que é. Ele só disse, vem ver. Entendeu? Vem ver. Um negócio não é discutir a Bíblia, é levar a presença de Jesus. Deixa Jesus fazer o trabalho. Compreenderam? Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo significa engano, astúcia, fraude. Era uma pessoa genuína. Foi um grande elogio do Senhor para ele. Então você imagina, Natanael se aproxima, Jesus diz assim, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Imagina você sendo Natanael ouvir uma coisa dessas, né? E aí, Natanael perguntou, no versículo 48, de onde me conheces? Eu quero, irmãos, que vocês entendam que o que o Senhor Jesus falou, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, é um grande elogio, tá? Salmo 32, versículo 2. Salmo 32, 2 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Tá vendo? O Senhor conhecia o interior dele. Daí, Natanael disse, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus,
antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E aí, o 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por que uma afirmação dessas fez Natanael fazer essa exclamação? Falando que ele era o filho de Deus e rei de Israel. O Senhor Jesus só falou, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Meus irmãos, vocês estão entendendo que negócio estranho, né? Eu te vi debaixo da figueira. E isso causou um impacto tão grande nele. E isso aqui tem uma razão de ser. Eu acho que alguns meses atrás eu tinha mencionado algo de uma maneira mais superficial, mas hoje eu gostaria de falar de uma maneira mais profunda. Quando ele diz, eu te vi quando eu estava debaixo da figueira, essa figueira não era num lugar público. Por quê? Estando no lugar público, todo mundo podia ver. Ele não ia ficar tão espantado. Essa figueira estava num lugar, provavelmente, na casa dele. E você sabe que os judeus, eles costumavam ficar à sombra da árvore para sentar, estudar e meditar. Então, provavelmente, Natanael estava debaixo da figueira da casa dele, meditando, tendo comunhão com Deus. E Miqueias 4:4 diz assim, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Então, aqui diz, debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. As pessoas costumavam plantar videira e figueira na sua casa, entendeu? Porque aqui diz, da sua videira e da sua figueira. Zacarias 3:10. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então, quando Natanael perguntou, de onde você me conhece? Ele disse, eu te vi debaixo da figueira. Ele estava tendo comunhão com Deus. Então, o Senhor estava dizendo para ele, você estava tendo comunhão comigo, entendeu? Ninguém sabia que ele estava lá debaixo daquela figueira. Por isso que causou um espanto tão grande e um impacto tão grande. Ele disse, eu estava tendo comunhão com Deus. E ninguém sabia disso. E você me viu? O Senhor disse, eu vi você debaixo da figueira. Por isso que diz, você é filho de Deus. Só pode ser. Entendeu? Irmãos, eu quero dizer uma coisa. O seu momento de comunhão com Deus ninguém vê, mas o Senhor está vendo e Ele dá importância. Eu te vi. Você aplicando para a sua vida. Você acorda de manhã, vai na sala, abre a sua Bíblia, lê a Bíblia, ora, tem comunhão com Deus. É a mesma coisa que você, daí o Senhor te encontra e diz assim, eu te vi na sala hoje de manhã. Você compreende isso? Eu estava lá. Só podia ser Deus, não é verdade? Porque ele estava conversando com Deus e o Senhor dizia, eu te vi lá. Homem nenhum havia visto, mas o Senhor viu. Aí Natanael percebeu, esse Jesus não fala como homem, ele fala como Deus.
Por isso que ele disse, tu és filho de Deus. Ele consegue ver coisas que os homens não veem. E o Senhor mostrou quando disse que nele não havia dolo. Deus, o Senhor estava falando, eu conheço o seu interior. No seu interior não há astúcia, não há engano. Você é um homem reto. Então, o que Natanael falou? Tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Não tem jeito, só pode ser. E aí, no versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Então, aqui tem algumas lições que nós precisamos aprender. O Senhor vê o que é feito em segredo. Ele conhece a nossa intimidade. Então, quando você for ter comunhão com Ele, você se lembre disso. Ele está me vendo aqui. E Ele também vê quando eu não estou tendo comunhão com Ele, né? Tá certo? Vale para os dois lados, dois aspectos. E Ele presta muito atenção na nossa comunhão pessoal com Ele. Porque é na nossa comunhão pessoal com Ele que Ele toca o nosso coração, as nossas intenções. Por isso que Ele diz que não havia dolo em Natanael. O Senhor disse, você vai ver coisas maiores. E aí no versículo 51, ele disse, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você ama a comunhão? Eu vou dizer uma coisa. Você vai entrar numa comunhão que você nunca teve antes. Você vai ter o céu aberto. Você, por meio de mim, você vai conseguir atingir os céus. Você vai tocar em coisas que você nunca tocou. Ter o céu aberto é a melhor coisa que tem, não é verdade? E o Senhor mostrou, eu vou ser essa escada. Você, por meio de mim, você poderá contactar Deus de uma maneira viva e real, como nunca contactou antes. Então, preste atenção, tá? Essas coisas maiores. Ele tinha comunhão debaixo da figueira, né? Baseado ainda nas coisas do Antigo Testamento. E ele um dia iria ter comunhão dentro da realidade do Novo Testamento, tendo o Senhor Jesus como mediador, abrindo um novo e vivo caminho para entrar no Santo dos Santos. Não é uma coisa tremenda? Olha o grau, o aumento do grau de comunhão. E então, essa porção que nós vimos, André veio a Jesus por causa do que João falou. Pedro veio a Jesus por causa do testemunho do André. Filipe seguiu Jesus, resultado de um chamamento direto. Natanael veio a Jesus porque Filipe o trouxe. Você vê nessa curta porção, um trazendo outro, um trazendo um, trazendo, entendeu? Olha aqui, ó, um atrás do outro. Você não acha isso uma coisa maravilhosa? É assim que nós mudamos a vida das pessoas, levando até Jesus. E fazendo essas pessoas atingirem os céus
por meio de Cristo como a escada. E houve também os testemunhos. João Batista testificou que esse era o Cordeiro de Deus. André testificou Jesus como Messias. Achamos o Messias, não é? Filipe testificou de Jesus, é aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Natanael testificou que Jesus era o Filho de Deus e Rei de Israel. Todos eles encontraram e testificaram. Por isso que essa série de palavras, né, mensagem que estamos dando, o tema é a palavra e o testemunho. Eles encontraram Cristo, que é a palavra viva, e da sua boca saiu o testemunho. Mas olha, diferente o testemunho em diferentes aspectos. João falou, Cordeiro de Deus. André falou, é o Messias. Filipe falou, é o que foi profetizado no Antigo Testamento. Natanael falou, é o Filho de Deus e Rei de Israel. E qual é o seu testemunho? Os irmãos estão entendendo? Cada um deles teve um encontro com o Senhor e teve uma frase que foi o testemunho dele. Qual é a sua frase e qual é o seu testemunho? Amados irmãos, amadas irmãs, nós sabemos que quando Cristo falou que ele era essa escada, tem vínculo com Gênesis 28, quando Jacó, né, sai de casa e ali ele, naquele deserto, passa a noite. Vamos ler Gênesis 28, versículos 11 a 12. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, versículo 16 vamos ver, 16 a 19. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó teve esse sonho, e o Senhor Jesus mencionou isso. O que ele mencionou para Natanael era exatamente igual ao sonho, não é? Que ele era essa escada. O que eu quero que vocês vejam, né, amados irmãos, é que nessa parte de Gênesis 28 diz assim, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Então aqui liga a terra e os céus, não é? Leva a terra para o céu, traz os céus para a terra. Por quê? Porque tem anjos que sobem e descem. E aqui diz, é a casa de Deus, porta dos céus. Onde está Cristo? Onde está essa escada? Ali está a casa de Deus, a porta dos céus. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é a experiência de Jacó nesse aspecto. Ele
está no versículo 18, tá? Eu quero tomar isso aqui como ponto principal. Ele havia tomado primeiro uma pedra como um travesseiro. Isso estava no versículo 11. Travesseiro significa questão de descanso. As experiências que você tem em Cristo, as experiências pessoais, as experiências com Cristo como seu descanso, permite você dormir no deserto, num lugar difícil. Essa é a sua experiência pessoal. Mas quando ele vê que aqui é a casa de Deus, porta dos céus, ele faz uma coisa muito estranha. Pega aquela pedra e levanta como coluna. E aí derrama azeite. Amados irmãos, amadas irmãs, isso quer dizer o quê? Deus quer que as suas experiências pessoais, experiências sobre as quais você descansa, Deus quer que você agora pegue essa pedra, que era seu travesseiro, e transforme numa coluna para a edificação da casa de Deus. A porção da sua experiência pessoal deve ser para a casa de Deus e deve ser para a edificação. Por isso a importância do testemunho de cada um de nós. Não pense que quando a gente diz, vamos compartilhar, quem quer compartilhar vem à frente. Eu tenho vergonha, tal. Você tendo vergonha ficando sentado lá é pegar aquela pedra que é seu travesseiro e continuar como travesseiro. Mas Deus diz, não é mais para usar como travesseiro, usa como coluna. E você vem e dá o seu testemunho, os irmãos são edificados. Você usou como coluna. E foi entornado azeite em cima. É o Espírito que nos une a Deus, nos une à casa de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Efésios 2, versículos 21 e 22 diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha aqui, ó. Por exemplo, nós estamos sentados aqui, tá aí um monte de irmãos e tal. Mas eu quero tomar agora essa porção que está aqui, que nós lemos, né? João Batista vê Jesus e declara, daí os dois discípulos seguem, daí eles conversam com Jesus, daí André chama seu irmão, tá certo? Daí o Senhor vai, chama o Filipe, certo? O Filipe chama Natanael. Vamos reconstituir a história da igreja Uberaba. Daí você vai ver assim, eu conheci tal irmão, e esse irmão teve experiência com o Senhor, falou para sua família, falou para sua esposa, e a esposa falou para aquela irmã lá, que era vizinha, e aí vai, tá certo? E assim por diante, vai. Não é uma história maravilhosa? Daí você consegue ver o vínculo, né? Você vai traçando assim a linha. Esse aqui atingiu esse que falou para aquele, que ganhou aquele, que teve aquela experiência, que daí conversou com esse, tal. Essa é a nossa história. E nós estamos juntos aqui, seguindo o Senhor. Porque um dia vimos, nós ouvimos, nós vimos quem era o Senhor. E estamos seguindo o Senhor, e agora nós somos esse material da edificação. Amém? João escreveu a história daqueles discípulos. Nós fazemos parte da história dos discípulos de hoje. E nós vamos continuar falando para mais pessoas. Encontramos Cristo. Encontramos Deus. E a história vai continuar. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.